Atendimento personalizado pelo WhatsApp 981195711. Erva Doce, a primeira farmácia de manipulação da cidade. Saúde na medida certa. Avenida Princesa Isabel, número 334. Fone 3271-2827. Atenção! Ao top de 5 segundos, PV News. PV News, o jornal da Venceslau FM. No ar, o programa de maior credibilidade do rádio. Em destaque, a sua cidade, o seu estado, tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Está começando PV News, a informação em primeiro lugar. Aqui, na Venceslau FM. 16 de outubro de 2023, hoje é uma segunda-feira. Eu sou Edmilson Gomes e nós estamos iniciando mais uma edição do PV News. Destaques do dia. A Operação Padroeira 2023 registrou mais de 2.000 infrações nas rodovias aqui do Oeste Paulista. Com aumento de 42%, a batata se torna vilã da cesta básica na pesquisa de preços em Presidente Prudente. Filho é preso por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva contra a própria mãe imprudente. Integrantes do MST fazem manifestação. Você vai conferir os locais de caçambas para o descarte de materiais inservíveis em Presidente Venceslau esta semana. Essas e outras notícias no nosso PV News que está começando. PV News, o jornal da Venceslau FM. Olá, boa tarde. Terminou às 23h59 de ontem a Operação Padroeira 2023, realizada pela Polícia Militar Rodoviária do Oeste do Estado de São Paulo. A ação, que teve início na última quarta-feira, dia 11, fiscalizou 1.530 quilômetros de rodovias na nossa região e registrou mais de 2.200 infrações de trânsito. A ação policial tinha como objetivo sedimentar condições de traficabilidade cada vez mais segura, consciente e humanizada, com foco na fiscalização da questão comportamental do motorista. Então você vai conferir qual foi o comportamento dos nossos motoristas. Acidentes sem vítimas, foram 10. Acidentes com vítimas, 11. Vítimas leves, 13. Vítima grave, nenhuma, e vítima fatal, nenhuma. A Polícia Rodoviária reforçou ainda que a maioria dos sinistros poderiam ter sido evitados, pois, em grande parte dos casos, a causa desses sinistros continuam relacionadas à imprudência, à negligência ou imperícia dos condutores ou pedestres, como, por exemplo, o desrespeito às regras estabelecidas na via. Confira comigo as infrações desta operação. Ultrapassagem em local proibido, foram 138 na nossa região. Uso de celular, 34 atuações. Embriaguez ao volante, 90. Falta do cinto de segurança, 337. Imagens pelo radar, 1.646. Total geral, 2.245 atuações. Outra pesquisa que é interessante também e que nós vamos conferir aqui no nosso PV News de hoje, e você vai ouvir através do rádio em 100.5 para você que está no nosso site ou no nosso aplicativo Venceslau FM SP, que você baixa aí no seu Android, ou você está de repente no facebook.com/Venceslau FM, é o seguinte: sono e direção também. Dormir no volante está entre as principais causas de acidentes nas rodovias do país. Para essa, nós temos uma reportagem aqui no nosso PV News. A sonolência ao volante é a terceira maior causa de acidentes nas rodovias brasileiras. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet, o fator é responsável por 42% dos acidentes em todo o país, ficando atrás apenas do uso de álcool e drogas ao volante na segunda posição e o excesso de velocidade na primeira posição. De acordo com a conselheira da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a Abrat, Letícia Pineste, os horários com mais incidência de acidentes de trânsito por sonolência são durante a madrugada e no início da manhã.
Os acidentes que em geral acontecem no fim de tarde, no início da manhã, durante a noite, com colisão na traseira ou desvio na pista, em geral são acidentes que são causados por sonolência. Isso é muito comum em relação ao transporte de cargas, isso é muito comum em relação ao transporte realizado por pessoas. Os condutores que não são profissionais ou que estão sob carga de trabalho excessiva acabam sofrendo esse tipo de incidência ao extrapolar o seu limite de resistência. Dentre as principais causas de sonolência ao volante e, consequentemente, dos acidentes de trânsito, estão o descanso inadequado do condutor e distúrbios do sono. Para evitar acidentes de trânsito por sono, Pineste aconselha que os condutores devem fazer paradas para descanso durante a viagem. Ao menor sinal de sono, o motorista deve parar o veículo, descansar. Não adianta lutar contra isso, não adianta lutar contra o sono. O sono vai vencer e o motorista tem que descansar. Ele também tem que cuidar da alimentação dele e da saúde dele para que ele não tenha nenhum dos distúrbios do sono conhecidos. Esses distúrbios estão muito ligados à apneia, à pressão alta, problemas respiratórios que eventualmente nem mesmo a pessoa sabe que tem. Conforme o último levantamento da Polícia Rodoviária Federal, de 2014 a 2020, cerca de 280 mil acidentes de trânsito tiveram como motivação principal questões relacionadas à condição de saúde dos motoristas. Reportagem Landara Lima. PV News, o jornal da Venceslau FM. Olha, vamos falar de outro assunto aqui, que é o dinheiro, né, na hora de fazer as suas compras. Com aumento de 42%, a batata é a vilã da cesta básica. Já foi o feijão, já foi o tomate, né? Agora é a vez da batata. O grupo de higiene pessoal obteve um aumento, sim, de 1,29 e dentro dos produtos que mais sofreu alteração foi o sabonete, aquele de 85 e 90 gramas, com 14% em alta. Uma pesquisa de preços realizadas em supermercados, isso foi no dia 11 de outubro, identificou uma inflação de 6,03% em relação ao resultado da primeira quinzena de setembro. Isso foi feito na cidade de Presidente Prudente, mas acaba refletindo em toda a nossa região. Em relação ao resultado da primeira quinzena de setembro, com isso o consumidor que gastava R$ 920 para fazer uma compra, está gastando 976, o índice de preços da Toledo. O grupo de alimentos teve uma inflação de 7,24%, em destaque para a batata, como nós já dissemos, que teve um aumento de mais de 42%, e a cebola teve um acréscimo de mais de 39%. O levantamento completo, se você ler na nossa reportagem lá no Facebook, facebook.com/Rádio Venceslau FM, você tem toda a lista com todos os preços lá transcritos para você. Artigos de limpeza, por sua vez, tiveram uma queda de 1,55, dentre eles, o que mais teve redução foi o desinfetante, fragrância Pinho 500 ml, que apresentou uma deflação de 7,19%. O grupo de higiene pessoal obteve uma inflação de 1,29 e dentre os produtos, quem mais teve um aumento foi o sabonete, como eu já disse. Por conta das variedades, promoções, disponibilidade de produto, houve considerável diferença de preço de estabelecimentos como absorvente de 8 unidades, que estava num lugar a R$ 2,00, em outro estava R$ 5,98. A margarina de 500 gramas em R$ 2,69 num ponto, em outro lugar R$ 6,98. A concorrência entre os estabelecimentos também dá para a pessoa economizar até 70%, porque comprando uma unidade de cada produto pelo menor valor, aí você gasta R$ 482,92. Se a compra fosse feita pelo menor preço, né? Aí total do R$ 283,70, uma economia de quase R$ 200, dá R$ 199,22. Um filho foi preso por violência doméstica, descumprindo medida protetiva contra a própria mãe imprudente. A vítima, de 58 anos, alegou que o jovem não lhe dá paz há 6 meses, lá no Jardim Estoril. O homem de 30 anos foi preso em flagrante hoje por violência doméstica e descumprimento da medida protetiva de urgência contra a própria mãe de 58 anos, no Jardim Estoril, em Prudente. O delegado Lincoln de Souza Simonato informou ao G1 na tarde de hoje que a prisão em flagrante do homem foi convertida para preventiva e ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória, o CDP, da cidade de Caiuá.
Integrantes do MST fizeram manifestação no centro de Prudente também. O movimento social também cobra medidas concretas e efetivas do governo federal. O MST, segundo consta no Supremo Tribunal Federal, por meio dessa ação, o MST, em várias regiões aqui do estado de São Paulo, está centralizando suas ações para denunciar o governo paulista e pressionando o STF para que acelere a análise dessa ação direta e cancele a lei, né? Afirmou o documento em movimento social. Em nota para a TV Fronteira, que fez a cobertura, a Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização... TV News, o Jornal da Venceslau FM. Exames laboratoriais com agilidade e total... As caçambas para o descarte de materiais inservíveis em Presidente Venceslau para esta semana no Eldorado está na rua Josefa Estrela, ao lado do número 10. Namorado do Sol, na rua Ernesto Escalon, com a Vadim Chancuri, ao lado do número 620. Na Vila Luísa foi colocado na José Alves Ferreira, ao lado do número 317. Na Sumaré, está na rua Florianópolis, ali na Praça da Sumaré. Na Secap, na rua Antônio José da Costa, número 39. Na Vicentina, Alfredo Marcondes Cabral, esquina com Álvaro Antunes Coelho. Na Vila Carmen, na rua Rosa Francisquete Pepino, número 370. Na Bonfim, na rua Pascoal Alexandre, número 907. No Centro de Saúde, na rua Portugal, com a rua Fernão Dias. Durante a ação da vigilância epidemiológica, as caçambas permanecem nos pontos durante a semana. Os vencesauenses poderão descartar nas caçambas materiais como baldes, bacias, madeira, ferro, plásticos e similares. Já o descarte de lixo doméstico, animais mortos e entulho de construção não poderá ser efetuado nessas caçambas. A vigilância epidemiológica recomenda a limpeza periódica de quintais e terrenos baldios. Por meio das caçambas, o material proveniente da limpeza destes ambientes pode ser descartado de maneira adequada. Tem uma ação itinerante que está provocando troca de lâmpadas na cidade de Pacaembu até sexta-feira. Segundo a Electro, que é a concessionária daquela cidade, a expectativa é de trocar 1.000 pessoas, de baixa renda sejam beneficiadas no município de Pacaembu. Como fazer o teste de gravidez na farmácia? Tem um vídeo com a ginecologista e obstetra a doutora Denise Ianásio Ortega. Está no nosso site e no nosso Facebook. Ela fala sobre como fazer o teste de gravidez de farmácia. É um assunto que parece tão normal, mas não, muita gente desconhece de como fazer o teste com questão do teste de farmácia ou não. E quando dá negativo, se você tem que fazer de novo, quanto é o tempo para você esperar? É bem interessante essa pesquisa. Olha, nós vamos encerrando por aqui e só falando da temperatura, para amanhã, pessoal. Sempre estão esperando essa posição tão aguardada. Nós temos 38 graus aqui na nossa cidade hoje, tá? E para amanhã o que nós temos é o seguinte: amanhã, dia 17, está previsto sol com algumas nuvens, pode chover rápido durante o dia e a noite. Mas amanhã faz mais calor que hoje, viu? A mínima é de 25 e a máxima pode chegar a 39 graus. 15 milímetros é o esperado de quantidade de chuva, 90% de chances que isso ocorra aqui na nossa região. Para você, um forte abraço, fiquem com Deus. O Celso Ricardo vai trazer o Jeitão Pantaneiros, a edição sertaneja da tarde da Venceslau FM, a rádio da cidade. E nós voltaremos amanhã às 8 horas com mais uma edição do PV News. Tchau, pessoal. Você ouviu PV News, o jornal da Venceslau FM. Você por dentro de tudo o que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Jornalismo com credibilidade e responsabilidade. PV News,